Olá, amigos do YouTube. Olha aqui eu mais uma vez para que a gente complemente, né? A gente começa uma aula e ela tem uma certa sequência, um assunto com o outro, vai ligando-se um assunto ao outro. Vamos falar da falsa moral, né? Que a moral, para a gente entender, né? O que é a moral? É um conjunto de valores individuais ou coletivo considerado universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta do ser humano, né? Já o caráter o que define o caráter é a personalidade, a índole dessa pessoa. É um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa, é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Na doutrina espírita, a falsa moral refere-se aos comportamentos hipócritas, discursos que não condizem com a ação e aceitação com aparências enganosas, contrastando com a verdadeira moral, baseada na caridade, na verdade, na transformação interior. Essa falsa moral pode manifestar-se de forma de falsos profetas e em ações que visam apenas o interesse próprio ou a divulgação de ideias falsas, sendo combatida pela vigilância, uso da razão e pela prática constante da caridade e da verdade, né? Esse falso hipócrita, né? Ele tem interesses próprios, ele prioriza, né, os seus interesses em detrimento do bem coletivo e em negação à lei do amor. Tem ideias enganosas que divulgam a doutrina, né, com essas ideias que não sustentam-se pelo crivo da lógica, buscando iludir as pessoas. Mas nós vamos falar assim um pouquinho de mentira branca. O que é essa mentirinha branca, né, que a gente fala? Habitualizadas, né? A gente torna-se um hábito a gente às vezes mentir, ou mesmo a criança, logo cedo a gente ensina a criança a mentir, né? A gente sabe que uma pessoa às vezes é indesejada, né? Ela vem na sua casa, ela acaba te incomodando. Aí você ensina a criança, olha, se fulano vier aqui, você fala que a mãe saiu. A mãe não está. Então você já ensina a criança a mentir logo cedo. Então a gente faz de uma forma inocente. Mas a partir do momento que você está mentindo, você está ensinando a criança que mentir não é uma coisa ruim. O problema é quando se torna um hábito, né? Se torna uma rotina. Então essas mentiras que podem se tornar um hábito, né? Comprometendo a honestidade, a fidelidade e a verdade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não embarcar nesse barco, tá? É furado. Como distinguir e combater essa falsa moral? Em primeiro lugar, a vigilância, a oração, a prática da caridade, a transformação moral, que a gente sabe, né? Essenciais para proteger as influências do mal e manifestar-se, né? Manter-se firme na prática do bem. A fé raciocinada é a fé que, em vez de ser cega ou dogmática, é fundamentada na razão, no estudo, na compreensão lógica das verdades espirituais, utilizando o raciocínio para analisar, rejeitar o que é falso e o que não é demonstrado pela lógica, conforme preconiza o Espiritismo. Ações que demonstram amor e interesse genuíno pelo amor, pelo próximo, né? Em contraposição ao egoísmo que fundamenta as mais condutas morais falsas, né? Muitas condutas morais falsas. Então a prática da caridade é aquela pessoa que você vê que faz de fato a caridade. A gente não pode ir só pela aparência da pessoa, a gente tem que conhecer a fundo quem é essa pessoa, né? E a transformação moral, que é a verdadeira forma da gente se libertar, né, desses vícios horríveis, né? A verdadeira transformação é buscar domar as inclinações más e viver a verdade. Onde foi que eu colhi esse material rico nessas informações? No Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Na visão espírita, a falsa moral se manifesta em atitudes que contradizem os princípios da caridade e da fraternidade com a hipocrisia. Hipocrisia é fazer o mal enquanto se aparenta ser bom.
Ah, o orgulhoso, o egoísmo, disfarçados de virtudes, o uso da maledicência ou da fofoca, a preguiça disfarçada de paciente, que resultam em falta de solidariedade e cumprimento dos deveres, né? Outro exemplo é a negação do amor ao próximo, presente na prática da vingança e do ódio, que são contra os ensinamentos de Jesus. Olha aí, hipocrisia, discursos e atitudes que aparentam ser morais, mas que não refletem a transformação interior, né? Aquela nossa essência, aquilo que, quem eu sou. A pessoa fala assim: ah, todo mundo tem um espírito. Não, nós não temos um espírito, nós somos o espírito. Não sei quando que as pessoas vão entender isso, né? E essas essências estão em nós. Quem eu sou? Qual é a energia que eu carrego como espírito? Porque a aparência é ilusória. A gente se ilude muito pela aparência. Se a gente conseguisse ver a nobreza de certos espíritos que estão em corpos feios, que não têm uma aparência bonita, né? A gente julga pela aparência. Nós somos meramente materiais. Nós julgamos aquela pessoa, ai, aquela senhora é tão boazinha, aquele senhor, ai, é um doce. A gente intitula as pessoas, né? Só que a gente só vai conhecer com o tempo as pessoas. Às vezes você vive a vida inteira com uma pessoa e não conhece. Essa questão, né? O orgulho e o egoísmo disfarçados de virtudes que são distorcidas como a disciplina, que se transforma em rigidez e o julgamento alheio, ou a humildade, né? Falta de humildade, maledicência e fofoca, espalhar boatos ou criticar os outros, sem motivo, prejudicando a fraternidade. Gente, muita gente, quando eu falei a semana passada sobre o que acontece nas casas espíritas ou em qualquer religião, a gente vê a maledicência, a fofoca, o egoísmo, né, disfarçado de virtudes, pessoas que a gente acredita serem boas e a gente acaba descobrindo que ela não é tão boa assim, né, quando ela manifesta as suas atitudes. A preguiça é uma conduta de um falso profeta do trabalho, tá? Vamos entender. Onde se foge das obrigações e da solidariedade, fugindo da luta que é o aprendizado do homem na Terra. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo aqui, gente. Ele investe só na materialidade, esquece a vida espiritual, a vida moral, né? Aquilo que nos guia. Porque nós somos espíritos, gente. As pessoas passam a vida inteira acumulando riqueza, às vezes, né? Deixando para dar briga aí para os filhos, porque daí sai maior briga, quem quer mais, é isso aqui, eu, isso é meu, isso aquilo. É horrível, né? E ele vai embora. De que jeito? Sem nada. Do jeito que ele chegou, ele vai embora, né? A incapacidade de perdoar e de ter amor ao próximo, a prática da vingança e do ódio, são exemplos da falsa moral, pois opõem diretamente aos ensinamentos de Cristo, do amor e da caridade. Como distinguir a falsa moral? A falsa moral é conhecida pela ausência dos atos de amor e caridade, que são os pilares da vida em sociedade. Então, a gente tem que entender isso. É fundamental analisar a intenção por trás das ações e se elas contribuem para o bem-estar coletivo. Que geralmente eu estou falando, quando a gente fala do bem-estar coletivo, são pessoas que têm uma certa posição de passar a responsabilidade de educação e tudo mais para um grupo de pessoas, coletivo. A hipocrisia tem como característica o comportamento de uma pessoa que apresenta uma opinião na qual não possui, ou finge sentir o que é, na verdade, não sente, escondendo a sua falsidade, a sua dissimulação, o seu fingimento e o seu sentimento sincero. Gente, na verdade, você não sabe quem ela é. Como eu disse, né? Ela vem com uma imagem e nós compramos a imagem. A ilusão do ser humano. Quando é que vai acabar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras de Kardec ensinam que o caminho para a verdadeira moralidade é a prática sincera da lei do amor e da caridade. Mas, melhor um inimigo declarado do que um inimigo incerto. Nunca seria demais recomendar aos espíritas refletir maduramente antes de agir. Não confie
Não se iluda com a fala mansa e educada. Você foi sincero e honesto, né? Você confiou, você falou. E o que ele fez com você? Isso é uma continuação daquilo que nós iniciamos na outra aula. Ainda estamos dentro do contexto. E essas pessoas da falsa moral, que são dogmáticas, estão dentro das doutrinas, dentro das religiões, né? Por assim dizer. Como eu disse, né? Que o pior de tudo é quando você fornece arma para o adversário, que sabem explorar habilmente uma falha e usá-la contra você. Então você vai lá, toda humilde, você conta numa alegria, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, a pessoa fala, o quê? Mas isso não é certo, isso, aquilo, aquilo outro. Sendo que ela mesmo faz, viu? Ela não vai falar que faz, mas ela faz. Então, ninguém é tão bonzinho assim não. Não se iluda pela aparência. O hipócrita pode se ocultar, né? Sua realidade por meio de uma máscara, aquilo que eu falei, né? Da aparência, fingir possuir boas qualidades para ocultar os seus defeitos, né? Pode dissimular a verdadeira personalidade, intenção ou sentimentos para alcançar a realização pessoal ou pelo medo de assumir uma real identidade. Ela não quer expor quem ela é. O Mestre Jesus, ao trazer a boa nova para a humanidade, combateu a hipocrisia reinante na época, diante dos escribas, dos fariseus ou das lideranças religiosas. Então Jesus, quando esteve aqui, ele se exaltou contra esse povo, né? Hipócritas, né? Muito cuidado com o padrão de repetição. Como assim, Mirtes? Porque a gente tem hábito de fazer como aprendeu. E aquele que ensinou para você aprendeu com o outro lá atrás. Geração familiar, gente. A gente tem mania de repetir. Eu tive uma educação assim, eu vou criar meu filho assim. Não é assim. Então, você vê padrão de repetição que são péssimos, né? Eu lembro da fala, engole o choro. Se você apanhar e chegar em casa chorando, vai apanhar de novo. Erros que passamos de geração para geração. Então, gente, muito cuidado. Você que é pai, você que é mãe, né? A educação na família se traz com exemplo. Se faz com exemplo. Não é como fala. Somos espelhos. E é muito importante que os pais tenham esta responsabilidade. Não devemos esquecer que as crianças são espíritos que trazem experiências vivenciadas de vida passada, bagagem espiritual, né? Aquilo que a gente fala, né? Então, essas crianças, embora a criança é inocente, ela é pequenininha, ela vai já logo cedo, ela vai demonstrando, conforme ela vai crescendo, quem ela é. Então, se você tiver não sei quantos filhos, pode olhar. Cada filho tem uma personalidade, tem um jeito de ser, tem os seus hábitos, o seu lado bom e o seu lado meio negativo, que a gente, como pai, como mãe, deve trabalhar. Que é a inveja, né? A rivalidade, o orgulho, aquela criança que é egoísta, que não divide nada, porque o pai ensina para ela a vida inteira, é para você, tudo é para você, tudo é para você, e ele vai cobrar isso do mundo depois. Porque o mundo não vai poupá-lo, a vida não vai poupá-lo. Então observe que tem crianças que são calmas, boazinhas, enquanto outras são maldosas. E logo cedo conseguimos observar a diferença entre elas. Tem criança que judia de animal, tem criança que judia de outra criança. Então, quem está ali? Que espírito que está ali? Um espírito que precisa ser disciplinado. Ele vem para sua família para você moldar esse espírito, para você dar o seu melhor, tá certo? Ah, mas tem gente que tem uma família, que tem vários filhos, deu uma ótima educação, são pessoas maravilhosas. E os outros estão todos bem, mas um se desviou, se perdeu, virou sei lá o quê e teve uma boa formação. Por quê? Porque nós esquecemos
a bagagem do espírito. Então ele já tem aquelas tendências. Se nós não trabalharmos essa tendência nele logo cedo, o que vai acontecer? Ele vai se desviar pelo pior caminho, gente. Então, vamos observar essas crianças, né? Que elas já têm essas tendências logo cedo. A gente sabe a diferença, né? Em uma família, os filhos se diferem uns dos outros, como eu falei para você. Então, cabe aos pais a incumbência de corrigi-los desde cedo. Porque crianças egoístas, preconceituosas, maldosas, dissimuladas, mentirosas, invejosas, vão se tornar o hipócrita do amanhã. Infelizmente, né? Então a gente tem que entender isso, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, como pai, como mãe, como família, né? Vovó também, viu, gente? Ajuda a moldar, né? Esse espírito rebelde que precisa de limite, precisa de ser educado. E logo cedo, essas tendências que ele tem devem ser, né, neutralizado de uma forma, com exemplo, mostrando de fato quem você é. Porque não adianta falar e agir diferente, gente. Como eu falei, né? Meu pai faz, eu também faço. Minha mãe faz, eu também faço. E a gente cobra muito da criança logo cedo também, que olha, isso é errado, isso é errado, isso é errado, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas quando nós erramos, elas observam. Aí ela para e pensa, fala, mas a minha mãe falou que não pode, mas ela está fazendo, né? Um exemplo aqui, falar palavrão. Não quero que você fale palavrão, não fale palavrão. Lá uma hora cai uma vassoura, cai um negócio, e a mãe lá vai com xingaiada e xinga mesmo. Machucou, aconteceu alguma coisa, a primeira coisa é o palavrão que ela solta. Aí a criança fala, escuta, mas ela não quer que eu fale palavrão, mas ela fala. Então, gente, se policie, por favor, né? Eu sei que escapa, porque nós não somos perfeitos, gente. Não é fácil. Mas a gente tem que dar o melhor, porque vai ser perguntado para vocês lá no plano espiritual o que fizesse dos filhos que eu vos dei. São gente de bem? O que você conseguiu fazer com eles, moldá-los de uma certa forma, né? Então, é uma responsabilidade imensa para um pai e para uma mãe. Bom, para concluir aqui, eu espero que vocês estejam gostando dessa aula, né? Para a gente concluir, fica aqui uma reflexão que a doutrina espírita ensina que a moral se estende do individual para o coletivo e que a verdade e a caridade são pilares fundamentais para a evolução espiritual. Gente, evolução é equilíbrio. É que nem eu falo, o passarinho com uma asa só, opa, ele não voa não. E o avião também não. Ele não tem como ter equilíbrio. Então, nós temos que desenvolver a nossa moralidade e a nossa intelectualidade para poder dosar esse equilíbrio. Porque não adianta você ser altamente moralizado e você ser tão ingênuo, ignorante em certas situações. É bom você ter uma moral elevada? Mas também a intelectualidade é importante para a evolução do espírito. Nós necessitamos dos dois, porque uma asa só não se voa, nenhuma nem outra. E tem pessoas que são altamente intelectualizados e a moralidade está lá embaixo. Você vê aí, até mesmo na mídia, fazendo barbaridades, ditadores, né? Da verdade, donos da verdade, porque o ego fala mais alto e ele quer se impor, né? Então, a falsa moral é uma armadilha que pode prejudicar o processo individual e coletivo, sendo combatida com a vigilância, o estudo da doutrina e da prática constante de condutas alinhadas com os princípios do Evangelho de Jesus. Quem tem o livro? Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho, e eu faço o Evangelho no Lar toda semana. Mas é muito difícil, eu sou sincera em falar para vocês. Não é porque eu estou falando aqui que eu sou perfeita não, gente. Muito pelo contrário. Se eu estou aqui, é que eu sou mais devedora que vocês. Porque quem tem que aprender mais sou eu do que vocês. Mas aqui eu estou ensinando porque enquanto eu ensino, eu também aprendo. É importante ter humildade de saber que nós não sabemos nada. A vida nos ensina dia a dia, né? Então, o que acontece? Nós precisamos desenvolver a nossa moralidade,
e sermos vigilantes em relação, né, a esse questionamento que eu coloquei aqui para você. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, se assim Deus permitir, que Deus abençoe a família e a vida de todos vocês.